A Rússia ultrapassou um limite ao enviar drones para a Polônia, algo inédito desde a invasão da Ucrânia. Os drones da Rússia foram além do espaço aéreo ucraniano e entraram no de um membro da OTAN. A Polônia ficou furiosa. E deveria, pois Vladimir Putin provoca e testa respostas, talvez planejando uma guerra maior contra a OTAN futuramente. Chega! A Polônia reage com força e desafia Putin com uma exigência inesperada. É hora da OTAN fechar o espaço aéreo para a Rússia, implementando uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Em 15 de setembro, o Washington Post divulgou comentários do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radzislaw Sikorski. Em uma entrevista ao veículo de notícias alemão Frankfurter Allgemeiner, Sikorski afirmou que já estava na hora de a OTAN fazer algo sobre a enorme ameaça representada pelos drones de longo alcance da Rússia, que afeta não só a Ucrânia, mas toda a Europa. Sikorski disse ao veículo alemão que OTAN e União Europeia poderiam fazer isso, mas a decisão não cabe só à Polônia, e sim aos aliados juntos. A proteção para a nossa população, por exemplo, contra a queda de destroços, naturalmente seria maior se pudéssemos combater drones e outros objetos voadores além do nosso território nacional. Sikorski não afirmou diretamente que deve haver uma zona de exclusão aérea. A implicação está clara no exemplo hipotético criado. E Sikorski está certo. Do ponto de vista da OTAN, ter a capacidade de abater drones russos sobre os céus da Ucrânia poderia proteger aqueles países fora da Ucrânia que a Rússia agora parece estar determinada a atacar. Sikorski disse: se a Ucrânia pedisse que abatêssemos sobre seu território, seria vantajoso para nós. Se você me perguntar pessoalmente, deveríamos considerar isso. Observe a menção de implementar uma zona de exclusão aérea apenas se a Ucrânia pedir. Esse ponto é importante porque Sikorski vê que não só a OTAN assume risco ao implementar uma zona de exclusão aérea. Mísseis da OTAN e defesas aéreas entrando na Ucrânia aumentam o risco de acidentes. Assim, qualquer zona de exclusão aérea precisaria ser fruto de um esforço conjunto entre Ucrânia e OTAN. A Ucrânia aceitaria essa proposta? Revelaremos a resposta mais tarde no vídeo. Agora, você deve estar se perguntando por que ninguém pensou nesse tipo de ideia antes, não é? Se os aliados da OTAN derrubam drones e mísseis russos na Ucrânia, então Polônia deve adotar essa ideia imediatamente, certo? Infelizmente, não. A proposta de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia já foi feita várias vezes desde o início da invasão russa, mas sempre recebe recusa categórica. Há vários motivos para isso, e o Washington Post destacou que a OTAN evitou essa medida antes, devido ao risco de confronto direto entre aeronaves da OTAN e russas. Esse risco foi maior no início da guerra, quando a Rússia enviava suas aeronaves à Ucrânia. Agora, no entanto, a Rússia está apostando em uma estratégia centrada em drones, com suas aeronaves tripuladas, sendo, na maioria das vezes, relegadas ao lançamento de mísseis e bombas planadoras contra a Ucrânia, de longe das linhas de frente. Talvez o motivo para dizer não antes não seja suficiente para repetir hoje. British Broadcasting Corporation e Câmara dos Comuns do Reino Unido revelam que a proposta de zona de exclusão aérea surgiu poucas semanas após a invasão da Ucrânia por Putin. Em março de 2022, a Biblioteca da Câmara dos Comuns detalhou ao Parlamento do Reino Unido o que envolve criar uma zona de exclusão aérea. O objetivo é impedir o uso do espaço aéreo por aeronaves inimigas, possivelmente monitorando-o. Manter aeronaves de vigilância para monitorar ameaças e usar caças ou mísseis para abater aeronaves inimigas na zona de exclusão aérea. Porém, o principal é que uma zona de exclusão aérea requer base legal antes de ser criada. A Biblioteca da Câmara dos Comuns afirma que 3 condições são necessárias. Primeiro, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve autorizar qualquer zona de exclusão aérea. Isso gera um problema imediato para a sugestão de Sikorski. A Rússia é um dos 5 membros permanentes do Conselho e tem poder de veto. Ela poderia vetar qualquer proposta de zona de exclusão aérea na Ucrânia. Polônia, OTAN e Ucrânia teriam que tentar expulsar a Rússia do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para superar esse obstáculo legal. Atualmente, não existe nenhum mecanismo para que isso aconteça. Se a Organização das Nações Unidas estará disposta a criar um mecanismo diante da guerra de agressão de Putin contra a Ucrânia, é uma grande questão para a qual ainda não temos resposta.
Mesmo se o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, ainda restam 2 obstáculos. A zona de exclusão aérea deve seguir o princípio de defesa individual ou coletiva do artigo 51 da Carta da Organização das Nações Unidas. Um país só pode estabelecer zona de exclusão aérea se houver ameaça iminente ou em andamento ao seu espaço aéreo. O artigo impede que países proíbam aeronaves estrangeiras em seu espaço aéreo por desentendimentos ou disputas geopolíticas sem ameaça iminente. A guerra na Ucrânia significa que essa segunda barreira legal não seria um problema. E, por fim, uma zona de exclusão aérea só pode ser estabelecida com o consentimento do Estado sobre o qual a zona de exclusão aérea será implementada. Depois diremos no vídeo se a Ucrânia apoia ou não a proposta da Polônia para criar essa zona em seu território. A British Broadcasting Corporation diz que criar uma zona de exclusão aérea é só o início. Mesmo vencendo barreiras legais, ainda é preciso impor essa zona, o que envolve usar aeronaves, defesas aéreas e muitos profissionais para manter os céus da Ucrânia livres. Como o ex-general da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Philip Breedlove, coloca de forma apropriada, você não apenas diz que aquela é uma zona de exclusão aérea, você precisa impor uma zona de exclusão aérea. Isso não significa que zonas de exclusão aérea nunca funcionaram antes. Os Estados Unidos e seus parceiros da coalizão conseguiram criar 2 delas no Iraque durante o auge da Primeira Guerra do Golfo. Curiosamente, isso ocorreu sem apoio da Organização das Nações Unidas, mostrando ser possível contornar o primeiro obstáculo legal citado. Outra zona de exclusão aérea foi criada sobre o espaço aéreo da Bósnia durante o conflito dos Balcãs, em 1992, desta vez com o apoio da Organização das Nações Unidas, assim como a zona de exclusão aérea criada sobre a Líbia em 2011. Nos 2 casos, as zonas foram impostas pela OTAN. Ou seja, a organização que mais se beneficiaria de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia também seria a responsável por impor essa zona de exclusão aérea. As únicas 2 coisas certas aqui são que a ideia de uma zona de exclusão aérea já foi sugerida e recusada antes, e que implementar uma seria um desafio. Legalmente, sim, mas suponhamos que as questões legais não sejam um problema. Houve algo que pudesse alterar a visão anterior da OTAN sobre zonas de exclusão aérea na Ucrânia, além da Rússia trocar aviões tripulados por drones no conflito? Sim, aconteceu. Isso pode levar a OTAN a repensar sua posição sobre a zona de exclusão aérea na Ucrânia. Em 10 de setembro, a Polônia abateu drones russos suspeitos em seu espaço aéreo. Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, disse que este é o momento mais próximo de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. Ele acrescentou que não havia motivo para acreditar que a Polônia estivesse à beira de guerra com a Rússia. Mesmo assim, o ocorrido em 10 de setembro foi inédito. Pela primeira vez, desde que Putin iniciou sua invasão, drones russos ultrapassaram a fronteira da Ucrânia e entraram no espaço aéreo de um membro da OTAN. Polônia e aliados da OTAN reagiram rapidamente aos drones russos, segundo a Reuters. A Polônia enviou F-16 e os holandeses F-35 para os céus. A Itália enviou uma aeronave de vigilância, Airborne Warning and Control System, e um avião-tanque de reabastecimento operado pela OTAN também foi mobilizado, para garantir que as outras aeronaves permanecessem nos céus o tempo necessário. Após o ocorrido, a Polônia informou que 19 drones entraram em seu espaço aéreo, sendo pelo menos 3 abatidos. O The Washington Post afirma que todos os drones eram iscas não armadas, mas destroços de um atingiram a casa de um aposentado. O telhado de Tomás Veselovsky foi destruído, e destroços se espalharam pelo quarto. Veselovsky estava embaixo vendo o noticiário que cobria ironicamente a incursão dos drones. As respostas ao incidente foram imediatas e variadas. A Rússia negou envolvimento no ataque e um diplomata russo na Polônia afirmou que os drones vieram da Ucrânia. Sim, drones russos teriam que cruzar a Ucrânia para alcançar a Polônia. Isso não é defesa, pois drones russos entram no espaço aéreo ucraniano quase todo dia. A Polônia rapidamente pediu uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre o assunto, e aliados da OTAN prometeram ajudar o país. República Tcheca e Países Baixos enviarão defesas, enquanto a Alemanha intensificará seu envolvimento na fronteira leste da OTAN. Um trio de caças Rafale também chegará à Polônia, cortesia da França.
Os Estados Unidos da América demoraram mais a responder. Trump apenas disse: "O que está acontecendo com a Rússia, violando o espaço aéreo da Polônia com drones?" Lá vamos nós com uma postagem na Truth Social. Nenhuma outra ação dos Estados Unidos da América foi anunciada, mas Trump parece exasperado com as provocações da Rússia à OTAN. Esse é o ponto. Muitos veem o envio de drones russos à Polônia como um teste da Rússia, a resposta da OTAN, a um ataque direto ao território de um membro. Sikorsky está entre eles. Em 15 de setembro, o The Guardian noticiou comentários feitos por Sikorsky sobre o ataque de drones da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Polônia afirmou que os drones russos não tinham explosivos, mas podiam carregar munição. Curiosamente, todos eram falsos, o que sugere que a Rússia tentou nos testar sem começar uma guerra, disse Sikorsky. A Rússia segue testando a OTAN. Dias após drones entrarem no espaço aéreo polonês, o país repetiu a ação. Desta vez, o alvo foi a Romênia. Segundo o país, um drone russo invadiu seu espaço aéreo em 14 de setembro. A Romênia já tinha seus caças nos céus, enquanto monitorava um ataque de drones russos contra a Ucrânia, que estava acontecendo naquele momento. Um drone russo se separou e entrou na Romênia, sendo rastreado por caças a 200 quilômetros sudoeste de Chilevesi. Antes de desaparecer do radar, esse drone era um Geran. Esse é o nome russo para a versão do Shahed 136 iraniano, fabricado internamente pela Rússia há anos. Segundo a Romênia, o drone russo não sobrevoou áreas populosas nem ameaçou civis. Mas, como diz o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, isso foi uma expansão óbvia da guerra pela Rússia, e não poderia ter sido um erro. Em uma semana, drones russos invadiram o espaço aéreo de 2 países da OTAN, mudando o debate sobre zona de exclusão aérea. Além dos motivos já discutidos para não criar uma. O motivo não declarado para não criar essas zonas na Ucrânia é que o país não faz parte da OTAN. Enquanto os drones russos estavam na Ucrânia, a OTAN não era ameaçada. Agora é! A ideia de abater drones russos antes de cruzarem as fronteiras da OTAN agora é bem mais aceita. Alguns países da OTAN, como a Polônia, já criaram zonas de exclusão aérea em seus territórios. Em 1º de setembro, a Político noticiou que Polônia e Letônia impuseram restrições abrangentes ao espaço aéreo, interrompendo voos civis nas fronteiras orientais. As restrições na Polônia começaram às 22h de 10 de setembro e vão até 9 de dezembro. A Letônia colocou suas restrições em vigor um dia depois, embora diga que elas só vão durar até 18 de setembro. Polônia e Letônia aumentaram o controle do espaço aéreo, mas não são zonas de exclusão aérea reais. Nenhum dos 2 países derrubará aviões civis que entrem nesse espaço restrito. Na verdade, as restrições vão proteger esse tipo de avião, garantindo que eles não corram o risco de encontrar nenhum dos drones da Rússia. Sobre uma real zona de exclusão aérea na Ucrânia, várias questões surgem. Começando pela principal: como seria essa zona? Se todas as barreiras legais e preocupações da OTAN sumirem e uma zona de exclusão aérea for imposta na Ucrânia. A News Sky diz que a participação ativa da aviação e da defesa aérea da OTAN seria indispensável para impor essa zona com qualquer grau de eficácia. Implementar uma zona de exclusão aérea envolve a participação ativa da aviação e defesa aérea da OTAN. A Plet afirma que há patrulhamento aéreo ucraniano, monitoramento por radar e prontidão para abater drones, mísseis ou aeronaves russas. A OTAN pode precisar de uma abordagem em camadas para a zona de exclusão aérea. Não só Kyiv e cidades perto da fronteira com a Polônia estão ameaçadas por ataques de drones. Uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia exigiria um sistema complexo permitindo passagem às áreas não ocupadas. Para reduzir a eficácia dos drones russos, a OTAN poderia considerar zonas parciais no norte e oeste da Ucrânia, caso não queira tomar medidas mais drásticas. Segundo a News Sky, países como Reino Unido, Turquia, França e Estados Unidos da América discutem esse tipo de zona e criar uma cadeia de defesa aérea que sirva como um amortecedor contra os drones da Rússia. O Conselho Atlântico aprofunda esses conceitos em artigo de 16 de setembro. Ele observa que um dos principais desafios enfrentados na criação de qualquer tipo de zona de exclusão aérea é o risco de um confronto direto entre aeronaves da OTAN e da Rússia.
Como já dissemos, a queda de uma aeronave da OTAN na Ucrânia ou a destruição de um sistema antiaéreo na Rússia pode causar uma grave crise na Europa e ameaçar a segurança internacional, segundo o Conselho. Esse tipo de ameaça poderia ser mitigado, embora talvez ao custo da eficácia. Os membros europeus da OTAN poderiam, por exemplo, descartar o envio de caças para o espaço aéreo da Ucrânia. Esse cenário exigiria doar mais sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, permitindo que criasse sua própria zona de exclusão aérea. Mas isso exigiria que caças russos entrassem no espaço aéreo da OTAN para um confronto direto. No entanto, as nações da OTAN contribuir para o crescente exército de drones interceptores da Ucrânia também poderia ser uma opção. Novamente, isso deixaria o controle de uma zona de exclusão aérea nas mãos dos ucranianos, em vez de apresentar a ameaça da OTAN, que Sikorsky parece sugerir que precisa estar presente. Em meio à incerteza, percebemos o problema da zona de exclusão aérea na Ucrânia. Zonas de exclusão aérea são difíceis de implementar, mesmo sem requisitos legais. Além disso, uma zona de exclusão aérea enfrentaria a ameaça dos drones russos, para a qual a OTAN pode não estar totalmente preparada. Como diz o New York Times, a natureza da ameaça russa mudou. Agora, o Kremlin depende da produção em massa de drones de longo alcance, em vez de caças cruzando os céus. A OTAN provavelmente não vai querer gastar mísseis que custam centenas de milhares, se não milhões de dólares, para derrubar drones russos que custam uma fração desse valor. Mas algo precisa ser feito em relação a essa ameaça dos drones. A Rússia aumentou significativamente a produção dos tipos de drones que entraram no espaço aéreo da Polônia e da Romênia no início de setembro. A TSN afirma que a Rússia agora fabrica 5.000 drones de longo alcance por mês, 5 vezes mais que em 2024. O Business Insider afirma que a Rússia pode produzir drones em escala para lançar 2.000 contra a Ucrânia em uma noite. Meta vaga para atingir esse objetivo até novembro de 2025. Diante disso, reforçar as defesas antidrone já existentes na Ucrânia pode ser a melhor opção. A OTAN terá que investir mais em defesa aérea contra drones ou arriscar caças para eliminar alvos menos valiosos. Há risco de a OTAN, ao tentar fechar o espaço aéreo da Ucrânia, ser vista como iniciando guerra. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Medvedev, já fez essa insinuação segundo a News Sky. A Rússia já ameaça derrubar qualquer aeronave da OTAN que entre na Ucrânia. Esse é o tipo de retórica que já vimos muitas vezes antes vindo da Rússia. Também é verdade que o tipo de zona de exclusão aérea sugerido por Sikorsky aumentaria ainda mais as tensões entre Rússia e OTAN. Talvez seja isso que Putin queria. A Rússia lançou drones na Polônia não para causar danos, mas para provocar uma resposta que a propaganda do Kremlin pode mostrar como agressão ocidental. Assim, Putin teria a justificativa para a guerra contra a OTAN que ele parece querer. Ou seja, qualquer aliado da OTAN que cogite participar de uma zona de exclusão aérea deve pensar bem sobre o real significado disso. E assim, chegamos à última pergunta que precisamos fazer. É uma pergunta que levantamos mais cedo no vídeo. A resposta removeria um dos 3 bloqueios legais citados. A Ucrânia aceitará uma zona de exclusão aérea? Sim. A Ucrânia demonstrou disposição em colaborar para criar uma zona de exclusão aérea, quase desde o início da invasão de Putin. Segundo o Washington Post, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse o seguinte, em um vídeo dirigido ao Congresso dos Estados Unidos da América em março de 2022. Impor zona de exclusão aérea na Ucrânia salva vidas. Zona de exclusão aérea humanitária. Condições sob as quais a Rússia não poderá mais aterrorizar nossas cidades pacíficas todos os dias e noites. A Ucrânia está pronta para aceitar quase qualquer proposta que proteja seus céus, uma de suas maiores vulnerabilidades na guerra com a Rússia. Putin usa mais drones que mísseis, mas a Ucrânia ainda precisa de defesas contra eles. Uma zona de exclusão aérea garantiria essas defesas. Mas muitos obstáculos, especialmente a relutância da OTAN, ainda precisam ser superados para que a visão de Sikorsky se realize. Com a retomada do debate sobre a zona de exclusão aérea na Ucrânia, Vladimir Putin intensifica o reforço das defesas aéreas russas. Putin está desesperado, implorando a Turquia por defesas aéreas após a Ucrânia destruir as da Rússia.
Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar os desdobramentos do conflito entre OTAN e Rússia. Obrigado por assistir.